Boa noite a todos. Eu vou falar da Ikebana Sogetsu. Ela foi fundada em 1927 por Sofu Teshigahara, no Japão, e estabeleceu uma série de regras e princípios sobre a Ikebana, que na época foi inovadora. A Ikebana Sogetsu pode ser feita em qualquer lugar, então numa loja, na rua, numa praça, num parque, ou mesmo dentro da sua casa, na sua cozinha, na sua sala. Só que para você chegar a essa liberdade, fazer uma grande instalação, tem todo um curso básico que a gente começa, então, a dizer o beabá. Então, nós temos 4 livros básicos, que é o curso de Ikebana, e o 5º livro, que é para a formação de professores. O livro 1 e 2, ele dá as regras mais no sentido de proporção, tamanho de vaso, ângulos, de forma que o arranjo fique harmônico e equilibrado no vaso, no espaço. O livro 3 e 4, ele já fala em cor, linhas, composição, massa, então ele vai aprofundando mais. E o livro 5, ele tem 30 lições que enfoca desde diversidade de materiais, o ambiente onde é localizado a Ikebana, a questão da criação, a criatividade, como ela pode ser desenvolvida. Então, e a técnica que a gente pode usar para elaborar a composição ou a instalação. Então eu vou falar do básico, a primeira aula mesmo, que a gente considera o vaso baixo, a gente vai fazer um arranjo moribana. Então, como fixar num vaso baixo, a gente usa o kenzan. Então o kenzan ele é bastante pesado para fixar, segurar. A posição também vai variar conforme os galhos, os ângulos dos galhos. Então nessa primeira, nós vamos usar nessa posição, que a gente chama de 1. Tem a posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos usar essa posição 1. Então, inicialmente a gente coloca um pouco d'água, então tem que deixar uma água aqui. E essa água aqui é usada para a gente cortar os galhos dentro d'água, que é uma forma de conservar, porque se a gente corta ela aqui fora, ela resseca aqui e forma uma camada que não entra água. Enquanto que se cortar dentro d'água, ela vai umedecer aqui, tá? Então, primeira, a proporção que eu falei, a gente chama de tamanho do vaso, é a altura do vaso mais o diâmetro. Então, isso daqui é o tamanho do vaso. O elemento principal, nessas primeiras aulas, a gente vai usar 3 elementos. O shin, que é o principal, o soi, secundário, e o hikai. Esses 3 elementos e depois os complementos. Então o shin é o tamanho do vaso mais a metade, então seria por aqui assim, tá? Então eu vou sempre cortar dentro d'água, e a posição dele é quase na vertical, ligeiramente, 15 graus, ligeiramente para frente aqui. O soi seria 3/4 desse, então 3/4 dá mais ou menos isso aqui. Então, também eu sempre corto dentro d'água. E ele vai estar aqui a 45 graus. Também. O importante desses galhos é sempre saber a posição que ela cresce em relação ao sol. Então a frente dele é essa. Aqui seriam as costas dele. Tá? Então esses galhos estão virados as costas para mim. E o hikai, nas primeiras lições a gente sempre usa galhos e flores. Flores de hikai seria metade ou 3/4 desse. Então seria mais ou menos esse tamanho aqui. Então, da mesma forma, eu vou cortar dentro d'água. E esse, então eu falei 15 graus em relação à vertical. Esse é 45, esse daqui é 75. Então ele fica bem inclinado aqui. Tá? Bem inclinado.
essa seria a estrutura básica. E para evitar que fique uma coisa chapada, a gente procura sempre dar uma profundidade. Então, um na frente, outro um pouco mais para trás, nessa posição. Lembrando sempre que essa primeira lição supõe que o arranjo vai ficar de frente para a pessoa. Então, é comum numa mesa lateral, num hall da casa, quando a gente coloca uma flor, encostado à parede. Os complementos, a gente pode usar mais de uma flor, mais de um galho, mas desde que a gente mantenha essa estrutura básica. Então ela não pode ser maior que essa, ela deve complementar aqui. Nas primeiras lições a gente procura sempre usar vasos assim de cores mais neutras, que não chamem muita atenção, para a pessoa poder apreciar as flores. Com o desenvolvimento, às vezes a gente pode, inclusive, destacar mais o vaso ou destacar mais a flor. Então aí vai variar. O complemento, a gente sempre deixa esse quenzão, a gente cobre esse quenzão, de forma que não apareça. Geralmente é com a folhagem, eventualmente com outras florzinhas também, ou pedras. Então depende da situação. Então, muito vocabulário usado em Ikebana ainda está em japonês, nem foi traduzido para o inglês. Mas em relação a esses elementos, né, que a gente vem estudando. Então esse é conhecido como Shin, Soi e Hikai. Tá? Então essa posição do Kenzan em relação ao vaso e a dimensão e o ângulo tem a ver com formar um arranjo equilibrado, harmônico. Esse é o Moribana básico vertical. Bom, eu fiz o Moribana, agora eu vou fazer um Nagiri. Nagiri é quando a gente usa o vaso alto. Mas o tamanho do vaso vai ser medido da mesma forma, a altura do vaso mais o diâmetro da boca. Então, isso é o tamanho do vaso, mais a metade, ele ficaria mais ou menos por aqui. Isso, a diferença é que como o vaso é baixo, a gente corta aqui. Agora, no caso do vaso alto, essa é a parte que vai ficar do lado de fora. Como a gente não usa o Kenzan, nós vamos fazer uma outra forma de fixação que se chama Soegidome. Então a gente fixa aqui, de forma que essa parte vai até o fundo, essa parte vai encostar na parede. Aí o galho vai ficar numa posição que a gente quer. Deixa eu ver um pouquinho mais. Então, esse vai ser o modelo básico inclinado, porque o Shin, o elemento principal, vai estar inclinado, 45 graus. O Soi seria também 3/4 desse, é mais ou menos isso. Lembrando sempre que essa parte é fora do vaso. Então ele vai estar um pouco dentro, aqui mais para trás. E o Hikai é a metade ou 3/4 desse. Então metade, 3/4 seria mais ou menos esse tanto. Então também eu corto dentro da água. Ele não precisa ir até o fundo, porque senão não daria essa profundidade. Agora, dependendo da flor, a gente pode dobrar ligeiramente. Então ela se encosta no fundo, na parede do vaso e dá o ângulo adequado. Aí o seguinte também. Então o fato dela estar aqui inclinada e segurando aqui no vaso, ela não precisa ir até o final, mas ela consegue ficar parada.
A gente vê a posição que a gente quer e dobra aqui em relação ao vaso. Ele fica na parede do vaso. Esse tipo de arranjo sempre ele fica voltado para frente, mas eu falo que é um contraponto, a gente sempre coloca um aqui atrás, que dá um certo equilíbrio ao conjunto. E na frente também é comum a gente dar o acabamento aqui na boca do vaso. Então, nagiri, em japonês, nagiri é de jogar. Então dá trabalho, mas é como se fosse uma coisa bastante simples. Tá? Então é a mesma história, a gente ter um triângulo escaleno com ângulos. Como esse é inclinado, o principal vai estar 45 graus, esse é 15 e esse 75. Aí a gente sempre põe água, complementa aqui. Eu queria hoje explicar assim, o básico, que é no vaso baixo e no vaso alto. Então, como qualquer arte, a gente tem aquelas regras básicas iniciais, que são essas aulas. Depois nós vamos trocando os ângulos, a posição, enfatizando a cor, a forma, a linha. E no final, o ikebanista, o aluno, ao final do curso, ele chega à ikebana dele, o estilo dele. Então é questão de gosto. Eu falo, não, tem pessoas que usam uma coisa assim mais, falar geométrica, outros com mais flores. Então a gente vai mostrar uma ikebana livre. Eu falo que a Sogetsu chama a sua ikebana, ou a minha ikebana, quer dizer, é o estilo aonde a pessoa chega no final. Então, como eu disse, o curso é formado de curso básico, 4 livros, mais o livro do professor, mais o aluno. Eu falo que quando o aluno pergunta quantos anos que é o curso, eu falo, na verdade, a ikebana é um estilo de vida. O curso básico é no mínimo 2 anos, 2 anos e meio, mais o professor mais 1 ano. E os professores sempre fazem estágio antes. E todos esses livros, os certificados, vêm direto do Japão. Orientação também vem pela Sogetsu do Japão. E eles mantêm contato e de tempo em tempo vem professor fazendo reciclagem. Então a gente tem esse contato bem próximo. E o final do curso de ikebana é você chegar à sua ikebana. Então, por exemplo, esse aqui seria a ikebana da Célia. Então, qual é a diferença? Bom, você já estudou os ângulos, a dimensão, a proporção. Esse daqui, ele foge daquele beabá, mas já está dentro da sua cabeça, de certa proporção. E é um vaso, foi feito assim baixinho, porque é tipo, assim, a gente usado para mesa de refeição, uma mesinha de centro. Então, é comum a gente fazer baixo para a pessoa sentada, uma poder enxergar a outra. E outra questão é, como uma mesa de refeição geralmente tem pessoas sentadas de todos os lados, ela tem que ter um bom acabamento de todos os lados. Então, eu acho que essa é a ikebana Sogetsu. Obrigada.